A gente pode falar um pouco do Domingo Sangrento, que foi uma manifestação do povo pedindo melhoras para o czar, só que ele negou totalmente e teve uma situação que levou ele a desproporcionais à reivindicação popular. Ele do nada manda exércitos atacarem o povo, atirarem no povo, um massacre... E o povo não estava armado. Sim, um massacre horrendo, né? E o povo não estava armado. Sim, foi uma covardia. Então isso que o Michael traz acentua a forma desequilibrada do czarismo russo no período, né? E o medo que ele sentia em cima da ameaça. E é a ameaça mais popular, né? A competitividade de perder se torna um pouco secundária, o cargo no que diz respeito a uma concorrência contra a pessoa, a disputa contra a pessoa, porque a questão era popular, né? E é importante colocar em pauta que a população se torna agora protagonista do teu processo histórico, né? Independente de cunho político ou não, aqui se você está retratando, estamos retratando fatos históricos, né? E contar fatos não argumentos, né? A questão do trabalho, da terra, a luta de classes que vem do século XIX, com Marx, Engels, um pouco de Weber, enfim, essa é uma questão que agora ela está no apogeu, né? Ela está em um período que vê a possibilidade de despontar, vê a possibilidade de mudar. É como Marx dizia, era um proletário, ele ia por si próprio fazer a revolução. E em cima dessa questão revolucionária, vale a pena colocar que a Revolução Russa não é um movimento isolado, né? Cabe até uma pauta de uma aula que a gente fala sobre a Revolução Mexicana, mas a Revolução Mexicana ela antecede o que gerará em 1917 a Revolução Russa. Sim. A Revolução Russa vai ser o principal embrião da Revolução Cubana, do Fidel Castro em 59 e depois do Fulgêncio Batista. A Revolução Russa vai efetivar o que vai ser nos anos 70, a Guerra do Vietnã. Então todo esse panorama que sai, que nasce na Rússia, vai movimentar muita coisa, muita coisa. Então nesse primeiro momento é importante para você que está assistindo a gente entender não só a Revolução, mas todo o aparato geral dela, é que essa derrota para o Japão é um sinal amarelo. O Domingo Sangrento efetiva todo o temor do terror que o czarista Nicolau II providenciava dentro do contexto da União. Providenciava o terror do Nicolau II para a população e depois do conflito com o Japão gerou o quê? A partir de agora, mesmo com a criação da Duma, legalizando um mecanismo político, se torna questão de tempo a partir do Domingo Sangrento, da forma desigual. E como você colocou, horrenda, trazendo uma disparidade de reação. Sim. Uma questão de separação política e ideológica dentro do período, né, Michael? É a participação dos bolcheviques e dos mencheviques. Né? Esse bipartidarismo dentro da própria Rússia. Como é que se apresenta essa ideia para quem está se deparando com os exercícios e com a temática para o vestibular? Fala pra gente. Essa separação de bolcheviques e mencheviques acontece em 1903, como eu havia falado, e nessa divisão de ideias que eles tiveram, que é um ensaio para poder entrar em 1905 com a revolução, com a tentativa, na verdade, de uma revolução em 1905, mas falha. Aí que você vai ter o protagonismo não mais do czar, e sim de figuras importantes dentro dessa reivindicação. Figuras importantes dentro dessa reivindicação popular. Porque a grande realidade é que a história é feita por dois agentes, né? O povo e também figuras que possuem uma importância que sobressai a esse povo. Líderes. Lenin foi um líder. Trotsky, dentro do contexto da Revolução Russa, foi um outro líder. Lenin começa a articular a ideia de revolução mais de uma década antes de 1917, né? Antecipando, trazendo um prelúdio de como seria a extinção, a grande mudança, a grande ruptura popular dentro da Rússia, desconstruindo a ideia czarista, trazendo consigo o apoio popular, só que as divisões dentro do apoio popular são movimentos que se tornam partidos.
A questão partidária, né, que nós comentamos agora, é a da bipartidização. Você vai ter os bolcheviques e os mencheviques. É importante deixar claro, né, Michael, que a estrutura dos mencheviques é uma estrutura não tão radical como a dos bolcheviques. Como é que você pode apresentar isso para eles? Os mencheviques, né, Michael, gostariam de trazer uma mudança. Os mencheviques, né, Michael, trazia uma questão menos radical de mudança, impondo mudanças mais amenas no que diz respeito à estrutura que o czarismo e uma mescla do que existia de ideia de ruptura dentro dos bolcheviques. Num contraponto, os bolcheviques partiam da ideia de que é necessário o marco zero. A revolução tem que ser o marco zero da mudança e trazer qual o objetivo? É importante lembrar o objetivo. O objetivo é a terra, o objetivo é o pão, o objetivo é não ter mais a miséria numa Rússia completamente desatualizada dentro de uma Europa industrial. Já os bolcheviques tinham outro sistema na sua visão, querendo implantar isso na Rússia, diferente dos mencheviques. Eles tinham uma ideia mais de revolução dura, pesada, de uma ruptura, como o Júnior disse, para acabar com o capitalismo ou o czarismo, que são quase as mesmas coisas, Dentro da Rússia. Sim. A questão de entrada da Rússia em guerra é um erro que se repete, né? A Rússia ela entra em conflito com o Japão, como nós comentamos, e em seguida ela se coloca numa condição de entrar no embate da Primeira Guerra Mundial, né? De 14 a 18. Em 17, o processo interno está necrosado. A Rússia precisa sair. Nicolau II sai do poder de forma compulsória. E aí que entra a ação dos sublevados, os vitoriosos, que foram os bolcheviques no que diz respeito à comparação aos mencheviques. Então você não tem mais essa disputa, o bipartidário.